O movimento Sem Terra, chamado Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, realizou uma série de invasões em propriedades rurais e urbanas. Um ato que chamou de Carnaval Vermelho. Nas redes sociais, eles afirmam que as invasões desta semana ocorreram em pelo menos 6 cidades do estado de São Paulo e também no Paraná, em Ponta Grossa e em Mato Grosso do Sul, em Japorã. A Federação da Agricultura de São Paulo confirmou a ação no estado paulista. A entidade disse em nota que acionou a Secretaria de Segurança Pública e que a invasão de propriedades em São Paulo foi evitada. A Polícia Militar confirmou que foi acionada para 3 ocorrências de invasão de propriedades no sábado, nas cidades de Rosana, de Presidente Venceslau e Marabá Paulista, e que o policiamento foi reforçado nessas regiões. Em Rosana, São Paulo, foram localizados 3 veículos atingidos por disparos de arma de fogo. O local foi periciado, o caso está sendo registrado. E a nossa produção não conseguiu confirmar até este momento os desdobramentos dos casos no Paraná e em Mato Grosso do Sul. O chamado Carnaval Vermelho foi alvo de atenção da Frente Parlamentar da Agropecuária. O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, comentou as invasões. Essa questão das invasões de terra é muito grave. Nós da FPA estamos acompanhando com muita, mas muita preocupação mesmo. Infelizmente o governo não tem falado nada contra isso, pelo contrário, né? A gente vê alguns integrantes de partidos aliados do governo apoiando essas ações. O que o produtor rural tem que fazer é se garantir, né? Garantir o interdito proibitório, fazer com que a gente consiga ter o direito de propriedade respeitado e principalmente que a gente tenha o direito a ter a nossa propriedade. Isso está na Constituição. Invasão é crime. E infelizmente a esquerda tem uma visão completamente deturpada do que é certo e do que é errado. Alguns vídeos que estão rolando por aí, a esquerda está condenando a reação dos proprietários rurais, a reação dos produtores rurais e não a invasão criminosa dessas propriedades, a grande maioria de passagem produtivas. Como eu já disse em outras oportunidades, o INCRA tem mais de 90 milhões de terras para poder fazer reforma agrária. A União tem mais 90 milhões de hectares, a União tem mais 110 milhões e seria o suficiente para resolver a reforma agrária no Brasil, do mesmo jeito que nós fizemos nos últimos 4 anos. Mais de 400 mil títulos de assentamentos distribuídos, a reforma agrária de verdade, as pessoas recebendo seus títulos. E não José Rainha, um bandido conhecido no campo, conhecido por ser um marginal do campo, fazendo de volta esse terrorismo em diversas propriedades do nosso país. Obrigada, Pedro Lupion, deputado Lupion, pela participação aqui no Hora H do Agro e pelo comentário a esse Carnaval Vermelho. Em nota, a Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, afirmou que repudia todo e qualquer ato de invasão a propriedades públicas ou privadas destinadas à produção agroindustrial. A entidade pede que o governo intervenha junto às lideranças dos movimentos para apaziguar a vida no campo e diz que a ação desses movimentos trazem sérios prejuízos à imagem do Brasil e ela incentiva os concorrentes internacionais a acelerarem uma campanha contra o agro brasileiro. Mais entidades do agro se manifestaram. A Associação dos Produtores de Soja de São Paulo, a ProSoja São Paulo, disse em nota que o grupo Frente Nacional de Luta Campo e Cidade é comandado pelo ex-líder do MST, José Rainha. A entidade condenou veementemente a relativização do direito de propriedade, a destruição de patrimônio e a barbárie de práticas criminosas. A gente vai abordar esse tema que é de alto interesse da nossa audiência do agro com o nosso convidado, o Marcos Vinícius, ele que já está conosco para trazer as situações, atualizações, ele que é vice-presidente da ProSoja São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen, uma satisfação falar aos amigos da Jovem Pan. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pela presença. Uma pena que seja para esse tipo de assunto, né? Carnaval Vermelho, há muito tempo que a gente não ouvia falar em invasão como essas que a gente ouviu agora neste carnaval. O campo estava vivendo anos mais calmos, não é? O que levou ao retorno dessas invasões, na sua opinião? Exatamente, Kellen. Vivemos anos de muita tranquilidade, nos últimos 4 anos e pouco,
E agora temos novamente no nosso cenário, no radar da produção, no radar da agropecuária, esses movimentos terroristas, trazendo a barbárie, a desordem e o caos, como nós dissemos em nota. Ou seja, mudamos do vinho para a água, não foi nem da água para o vinho, foi do vinho para a água. Estamos muito preocupados com a situação, acompanhando com um olhar bem atento os desdobramentos desse chamado Carnaval Vermelho, um movimento verdadeiramente terrorista. Você acha que esses episódios como o do Carnaval Vermelho têm chance de se repetir? Eu penso que sim, tenho quase certeza que sim, principalmente quando nós vemos, por parte do novo governo federal, uma omissão ou um silêncio muito grande, e a gente sabe, no fundo, que esses movimentos estão intimamente ligados com o partido que ora governa o Brasil, são ligados umbilicalmente. Então, eu penso que esses movimentos tendem a continuar, tendem a crescer, nós precisamos condenar isso veementemente. Como vocês pretendem que isso seja feito, dado que você acabou de dizer, Marcos Vinícius, que entende que há uma ligação muito próxima entre o governo do PT e movimentos sociais como o do MST ou outros que causam a invasão de terras como este do Carnaval Vermelho? Olha, primeiramente, eu penso que os agricultores, os produtores, proprietários de terra, não só de São Paulo, mas de todo o país, precisam se conglomerar, se juntar nas diversas entidades representativas do setor, nas entidades patronais da produção, a ProSoja, Sociedade Rural Brasileira, qual sejam, porque somente unidos, com entidades fortes, lideranças coesas, em uníssono, nós podemos fazer frente a esses movimentos atentatórios contra o direito de propriedade, contra a produção, contra a pesquisa tecnológica e contra a nossa agricultura sustentável que alimenta o mundo, certo? E, por outro lado, o produtor proprietário precisa também estar ciente das suas saídas, digamos assim, jurídicas, como bem disse o presidente da FPA, o Pedro Lupion, deputado, o interdito proibitório e todas essas coisas. Precisa estar muito ciente disso. E vale lembrar a todos que o direito de propriedade é garantido pela Constituição Federal. Então, nós não podemos aceitar essas práticas criminosas. O que é o interdito proibitório que foi destacado pelo presidente da bancada do Agro no Congresso e agora também está presente na sua fala para que todos fiquem na mesma página? Interdito proibitório é um instituto jurídico que, se você, proprietário de uma área, esteja na iminência de ter a posse esbulhada, a sua posse atacada, você pede essa medida judicial, que é uma proteção da sua propriedade, certo? Para dizer que aquilo é seu, etc. É uma saída jurídica. Mas eu penso que são algumas saídas que precisam ter. Saída jurídica, saída política e também precisamos fazer um esforço muito grande no setor de comunicação. Nós precisamos levar a mensagem para as populações urbanas que o agro brasileiro produtivo, sustentável, socialmente correto, produz alimentos saudáveis, corretos, da melhor maneira possível. Você falou em medida jurídica, política, até comunicacional, e há também quem diga que um dos elementos que fez esses movimentos sociais ligados à invasão de terra recuarem nos últimos anos tem a ver com a posse e porte de armas, que também é fruto e alvo agora do novo governo, que tenta promover um revogaço de algumas medidas do antigo governo. A minha pergunta é, você acha que esse revogaço de armas pode chegar até o campo e pode ser um efeito também colateral para o avanço de movimentos sociais em áreas mais remotas do país, áreas de propriedade privada para a produção agrícola? Com certeza, Kellen. Vamos partir do princípio que bandido não tem arma registrada. Produtor rural sério tem. A partir do momento que um revogaço revanchista desse ataca
a segurança jurídica, ataca tudo aquilo que foi conquistado de maneira correta, de maneira legal, certo? E falam até em buscar as armas, em tirar as armas das pessoas corretas, é óbvio que isso vai abrir espaço para criminalidade, para bandidagem e para esses verdadeiros salteadores de propriedade privada que andam pelas estradas rurais do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Se você pegar nos últimos anos, mesmo com o aumento expressivo do número de armas de fogo na mão da população de bem, o índice de criminalidade caiu drasticamente no país. Então, é proporcional a coisa. A gente está falando aqui de uma situação de proteção, antes que a invasão ocorra. E aí você falou da medida judicial, tratou da medida política, comunicacional e ainda falou do viés da segurança através do porte de arma para proprietários rurais que ficam muitas vezes em áreas bastante remotas, distantes de postos de policiamento. O último ponto que eu gostaria de saber, na sua opinião, existe uma situação hoje em que há no campo um medo do avanço dessas invasões? Sim ou não? Existe, sim. Principalmente em áreas remotas do país, em áreas complicadas. Existe sim, com certeza. Agora tem uma outra questão, né? Se existe essa preocupação, existe esse carnaval vermelho que é alvo aqui da nossa atenção, existe uma decisão que foi tomada em outubro do ano passado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, que determinou que os tribunais que analisam casos de reintegração de posse instalem comissões de conflito fundiário para mediar eventuais despejos. Essas comissões, elas devem acontecer antes de qualquer decisão do juiz, por exemplo, e ela vai ocorrer mesmo nos locais em que já havia uma determinação de reintegração de posse. Se, bato na madeira, eventualmente a sua propriedade rural for invadida, você está de mãos quase que atadas para reintegrar sua posse? Sim. Sabe que esses comitês, esses conselhos, eles me lembram muito os sovietes da União Soviética, onde você delega o poder de decisão a pessoas que não têm nada com aquilo. Isso é muito preocupante, porque nós temos a lei precisa ser cumprida. E o que nós vemos no Brasil é um completo desrespeito à segurança jurídica, um completo desrespeito às leis e à Constituição da República. O que se faz de agora em diante, até porque muita gente está assistindo essa entrevista, muita gente comunga do mesmo sentimento que você, de insatisfação ao ver esses episódios de invasão de propriedade privada, num movimento chamado de Carnaval Vermelho, em que várias propriedades em diferentes regiões do país foram alvo desse movimento. O que fazer? O que fazer? Volto a dizer, estar ciente das opções jurídicas, fortalecer as entidades para nós atuarmos politicamente. Para você ter uma ideia, a ProSoja São Paulo representa a produção de soja do estado, mais de 1 milhão de hectares de soja, os produtores de soja e milho do estado, fortalecer as entidades, cobrar dos nossos representantes em Brasília, os parlamentares, senadores, deputados, posições contrárias, veementemente contrárias ao crime, à barbárie e à desordem, porque isso não vai levar o Brasil a lugar nenhum, senão ao caos. Muito obrigada a você, vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja de São Paulo, Marcos Vinícius Faleiros. A gente agradece por você estar aqui falando em nome de muitos produtores rurais que acompanham com atenção este tema. Volte sempre, é muito bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Eu que agradeço. Obrigada a você. E nós pedimos um posicionamento do Ministério da Agricultura sobre o assunto, mas até o fechamento dessa edição não tivemos retorno.